Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos estudar Mateus 8, do 1 até o 15. E desceu ele, Jesus, né, do monte, onde ele estava dando o sermão, por isso que é chamado Sermão da Montanha, porque ele estava no monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A lepra era uma doença muito complicada naquela época, porque não havia cura. Os leprosos, eles eram tratados de uma maneira bem preconceituosa, né? As pessoas não queriam nem chegar perto, com medo de ficarem doentes também. Normalmente, os leprosos eram colocados fora da cidade, eles tinham que fazer um ritual, tinha na lei de Moisés lá no Levítico, a gente lê sobre o ritual do leproso, se eu não me engano, é o capítulo 4, 5, alguma coisa ali. Fala que eles tinham que cortar todos os pelos, eles tinham que se lavar, tinham que matar uma ave, a outra liberar, enfim, tinha um ritual da lei de Moisés para a purificação deles. E alguns dos leprosos, eles morriam em condições inimagináveis para nós, né? É bem triste de ver a família, amigos se afastando deles. A gente vê em Jó, se você estudou o Velho Testamento, que provavelmente ele teve lepra ou alguma doença de pele que fez com que os amigos dele acusassem ele, que desagradou a Deus, né? Que tinha desagradado a Deus, até a mulher se voltou contra ele. Enfim, a lepra era uma coisa ah, repugnante. E, e o Salvador aqui tem uma abordagem totalmente diferente, né? Quando o leproso chega e diz: sei que se tu quiseres, Jesus, podes tornar-me limpo. É interessante a atitude de Jesus, né? Não tem nenhuma repulsa, Ele só, Jesus estendendo a mão tocou algo que seria inconcebível para os judeus tocar um leproso, né? Teriam muito medo, como se fosse. Lembra a época da Covid, que muitas pessoas não queriam nem cumprimentar umas às outras? Claro, havia o risco de contaminação e tal, mais ou menos nesse sentido, né? A pessoa ficava distante, não queria se aproximar. E Jesus tocou e disse: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, cumprindo o ritual da lei de Moisés que eu falei para vocês, e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Interessante que alguns dos milagres que Jesus realiza, ele dá essa instrução àqueles que foram beneficiados com a dádiva, dizendo: não espalha, fica quietinho. Então, esses milagres provavelmente foram feitos no começo do ministério dele. Mais para o final, ele já não dá esse tipo de instrução. Às vezes, até pelo contrário, ele fala para a pessoa proclamar a bênção que recebeu claramente, né? Então, aqui ele dá essa instrução específica que ele deveria cumprir todos os rituais, mas não dizer que foi curado por Jesus. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, como eu li para vocês, mas cumpre os requisitos da lei de Moisés. E o 5: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. Interessante como Mateus captura a reação de Jesus Cristo às palavras daquele centurião, porque é dito que Jesus maravilhou-se, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ok, aquele centurião, provavelmente romano, né?
ele estava muito preocupado com alguém que não era da família dele, mas era alguém importante, que servia, né, que trabalhava com ele, que estava sob o comando dele. E ele, sabendo da fama de Jesus, foi até lá e pediu que Jesus curasse. Pois Jesus disse: Eu vou. Mas ele disse: Não precisa ir, Senhor, porque eu sei que só uma palavra tua vai resolver. Né? E olha que grande fé que o Senhor diz que nem em Israel, o povo eleito de Deus, tinha encontrado tanta fé. Mas eis que vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Né? A coligação não era um evento apenas para a casa de Israel, mas muitos seriam convertidos. Isso aconteceria mais sob a pregação dos apóstolos, né? Depois que Cristo subisse aos céus, ele daria instruções por meio de seu espírito, por meio de sua própria voz, chamando, por exemplo, o apóstolo Paulo para pregar. Mas essa grande verdade já foi revelada aqui, né? Que os gentios também seriam participantes da vida eterna com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Infelizmente, muitos dos que foram chamados não seriam escolhidos. Muitos daqueles que se orgulhavam da descendência de Abraão seriam lançados nas trevas exteriores. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Então, aqui é interessante também, porque Pedro era um homem casado, né? Algumas pessoas dizem que os líderes das igrejas não devem ser casados, isso é completamente falso. O apóstolo Paulo era casado, tanto que Cristo curou a sogra dele, que estava acamada com febre. E logo que a mulher levantou, já começou a servir comida para eles, né? Então era isso que eu queria falar com vocês. Jesus começa a realizar grandes milagres e ele não retém a sua bênção à casa de Israel, mas todos aqueles que têm fé, você veja, até o centurião, o servo do centurião foi criado pelo poder de Jesus. Obrigado por assistirem, encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.